Estudos pré-concursos. Para o INSS, direito no regime jurídico, direito administrativo. Lei 8112. Pergunta. Da TRF3, cara, não passei nessa coisa. Me irrita. Então, ver se eu lembro a resposta dela. De acordo com os previstos na lei, para as penalidades disciplinares, a demissão só pode ser aplicada para, no caso, servidor já apenado, ainda que por outra infração disciplinar com suspensão. Não faz sentido essa. A advertência deve ser necessariamente acompanhada da imposição de multa pecuniária de caráter pedagógico. Essa coisa de caráter pedagógico eu não sei o que significa. Eu odeio essas quando tem uns termos que não aparecem. E os professores também não comentam nesses termos. Então, daí eles te confundem, tipo, o que é caráter pedagógico? E só dessa palavra faz se confundir o pensamento. Mas, obviamente, isso aqui está falando de colocar obrigatoriamente. Necessariamente é o mesmo que obrigatório, ou seja, para sempre. E quando eles fazem, limitam alguma coisa ou obrigam alguma coisa, normalmente está errada. E não, a advertência não precisa ter multa. Advertência e suspensão ficam registradas na ficha de servidor apenado, certo? Não podendo ser canceladas durante a atividade. Errado, elas têm um tempo que estão na Lei 8112. Também tem questões que fazem com que elas que colocam a temporalidade dessas coisas. Advertência e suspensão. Advertência se cancela da ficha do servidor em 3 anos. E a suspensão demora 5 anos e elas são canceladas. Por que isso é importante? Porque enquanto elas estiverem na ficha da ficha do servidor, elas afetam a possibilidade de promoção do servidor. Próximo, primeira infração disciplinar praticada pelo servidor efetivo deve necessariamente ser apenada com advertência. Quer dizer, daí isso não faz muito sentido, porque como é que você vai saber qual que é a primeira infração disciplinar? E se for uma infração disciplinar que causa demissão, né? Daí se você tivesse essa regra louca aqui de ser só, sempre ser a advertência, daí o cara nunca ia ser demitido? Não dá, né? Mas, tipo, se for uma infração penal do nível suspensão e advertência, é assim, é sempre a primeira na lógica, porque a suspensão não existe suspensão direta normalmente. Acho que tem um caso de suspensão direta, mas suspensão normalmente é só depois que tem uma segunda advertência. E a última, reincidência de infrações passíveis de punição com advertência, seja aplicação de suspensão. Basiquinho, certinho. A questão certa era reincidência. Próxima questão. A Lei 8.1.9, que estabelece regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais, estatui uma série de comportamentos proibidos e outros que são autorizados ou tolerados nos termos do referido diploma. É permitido ao servidor público federal manter sob sua chefia imediata encargo. Volta. São autorizadas ou toleradas nos termos do referido diploma. É permitido ao servidor público federal. É permitido ao servidor, uma coisa que é permitida. Manter sua chefia imediata em cargo de função de companheiro ou cônjuge perante segundo grau. Quer dizer, essa aqui é uma coisa que está escrita na lei que é proibido, mas daí tem uma pegadinha aqui. Normalmente, se a pessoa começasse a ler isso, ela ia pensar que já está errado. E tá certo, assumir que está errado. Mas daí tem as exceções, né? Aí eles especificam uma coisa, o segundo grau. E o segundo estava escrito aqui, mas se tivesse falado do terceiro grau, num parente de terceiro grau, não existe esse tipo de vedação, então seria permitido. Isso aqui está proibido. Participar dos conselhos de administração e fiscais de empresas ou entidades sem que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social. De novo, uma coisa que é proibida. Mas, em outros contextos, ela é permitida. Esse caso aqui não é permitido, não pode participar de conselhos administrativos e fiscais. Segundo, aliciar subordinados a se filiarem a partido político. Isso é totalmente proibido, né? Isso é exagero de poder.
Quarto, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, desde que não mantenha relações de cunho comercial com entes públicos. Daí, isso aqui é uma pegadinha. Porque tem coisas que podem aqui. Na verdade, eu sou engraçado. Eu tô achando que é essa aqui. Mas ela colocou uns termos que fazem confundir ela se é o proibido ou é o errado. Basicamente, os caras não podem participar de gerência em nada que tenha comercial. Sacou? E ele tá falando aqui. Não tenha, ele não mantenha relações de cunho comercial, ou seja, ele pode participar meio que da gerência como ser um associado lá, mas ele não pode trabalhar de gerência, ele não pode trabalhar de administração, entende? Ele não pode ser comercial. Tem um monte de limitação. E essa aqui está escrita de um jeito que não pode, do jeito que confundir essas as limitações. E a coisa com os entes políticos também é uma das limitações. Não pode. Última questão. Aceitar a comissão, emprega ou pensão de Estado estrangeiro desde que autorizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Isso é viavelmente, completamente proibido. É como se fosse isso, uma prerrogativa para o cara ser trair o país, né? Então tá errado. Vamos imaginar que é a D mesmo. Acabou que era a C. O participar de conselhos administrativos e fiscais. Então ela está escrito 124, parágrafo único, que também está nas coisas que é proibido o servidor, né? Mas só que tem a exceção. No parágrafo único, a vedação que trata o inciso 10, que é o servidor público federal é proibido participar de gerência e administração de sociedade privada, personificada ou personificada, exercício de comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista e comanditário. Essa aqui é a coisa que eu lembrava. Só que eu me lembrava também dos conselhos administrativos fiscais que tinha uma exceção lá no TECO, mas eu não tinha certeza se ela era proibida ou permitida. Parece que é permitida. Eu estava achando que era proibida. Daí ele fala, participação em conselhos de administrações fiscais das empresas ou entidades em que a União detenha direto ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. E quanto a indiretamente participação no capital social, entendeu? Próxima questão. Também ela é de 2019. Quanto às penalidades disciplinares previstas na 8.1.2, a Corte afirmar que a ação disciplinar prescreverá em 2 anos quanto às infrações puníveis com demissão. A demissão será aplicada quando revelar... Volta. Do que está falando aqui? Penalidades. Tá. Ação disciplinar prescreverá. Ele está falando do tipo de ação disciplinar e não penalidade. Prescrição. 2 anos. Quanto às infrações puníveis com demissão. Ou seja, dispersão. E ela tem vários períodos de prescrição dela. E daí ele fala no final, sim, qual que era? E era demissão, mas isso está errado. Demissão, a prescrição da demissão é 5 anos. A suspensão é 2 anos e a advertência é 180 dias. E olhando de relance aqui, já vejo que todas as várias das questões aqui falam de algum treco associando com a penalidade errada. Pô, tá lá. Segundo, a demissão será aplicada quando revelar segredo no qual se apropriou em razão do cargo. Isso é uma pena de demissão, sim. Tá certo. Antes de imposição das penalidades mais graves, sempre será aplicada a pena de diversão. Aquela que é a mesma aquela erro daquela outra lá. Errado. A penalidade de suspensão não pode exceder de 180 dias. Errado. Na verdade, isso aqui está certo. A penalidade de suspensão não poderá exceder de 180 dias. Eu achei que ia falar de alguma coisa do que eu estou falando? Da prescrição, mas não. Isso aqui está falando do prazo máximo. Basicamente, o prazo máximo de penalidade de suspensão é de 90 dias, sacou? Então isso aqui estaria errado. Mas se você amplia o contexto aqui, estaria certo, né? Não pode exceder, obviamente. Não pode exceder, não excede. Mas vamos considerar ela por errado por enquanto. Em caso de acumulação ilegal de cargos, será adotado o procedimento ordinário para sua apuração e regularização imediata. Daí volta.
Isso aqui está falando dos tipos de processos. Existe a sindicância e processo administrativo disciplinar, certo? Vamos ver. Na acumulação de cargos ilegal, cargos. Daí, quando faz isso, tem que fazer uma das investigações, a sindicância e processo. Procedimento ordinário, certo? Quando fala de procedimento ordinário, fala daquelas coisas tipo da penalidades. Não, da hierarquia da penalidade. Leve, média ou alta, né? Para sua apuração e regularização imediata. Aí, esse aqui é um dos erros. Esse aqui parece certo. Só que um dos erros só pode ser o procedimento. O nível provavelmente disso aqui está errado. O nível de acumulação ilegal deve ser, acho que deve ser, ordinário é o mais alto de todos, tá? Saca? Deve ser sumária o nível de procedimento disso aqui. Por isso está errado. Daí os 180 dias, vamos pular, só ver lei seca e 180 dias está errado. E acho que só fala o da demissão com o cara que revela segredo. Daí, vamos ver. Ação, daí aqui o conteúdo da apostila está sendo as prescrições. 5 anos de demissão, 2 anos de suspensão, 180 dias, advertência. A demissão será aplicada nos seguintes casos: a revelação de segredo não se apropriou a razão do cargo. Viu? Tava certo. Daí é o outro lá. Não pode exceder 90 dias, certo? Ou seja, aquele de 70 dias estava errado mesmo. E o último, obterá procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, viu? Não era o procedimento de procedimento estava errado. O ordinário é muito alto. Sem essas coisas que eu só aprendi quando eu estudei processo civil e penal, é muito irritante. É muito irritante que isso aqui estaria no concurso desse aqui administrativo, mas eu não consegui aprender nada disso quando eu estava fazendo essas coisas. Basicamente, o sumaríssimo é o nível de pena super leve, o sumário é o nível pena média e o ordinário é pena muito grave. Basicamente, isso aqui falando de procedimento extremamente grave, quando o cara só não tá fazendo nada, tipo, extremamente ilegal, tipo, não tá roubando, não tá matando ninguém, né? Ele não tá fazendo uma coisa grave. Ele tá tentando ganhar mais dinheiro na vida dele. Claro que com certeza é muito provável que tenha algumas algumas irregularidades, penalidades disso aqui, né? Por exemplo, o cara, ao invés de trabalhar num lugar lá, tipo, ele trabalha em um órgão, só que ele não consegue, só que esse órgão não tem muito, não tem muito movimento. Então, daí, tipo, tem umas 2 horas, 3 horas que eles praticamente não tem nada para fazer. Daí o cara vai lá e pula o trabalho dele para ir para outro lugar, para trabalhar lá, né? Isso é acumulação ilegal. Mas só que ele não trabalhar, isso causa prejuízo moral ao serviço público, né? Próxima questão, uma de acertar, de ver, colocar verdadeiro ou falso. Então, pá, legal. Informe verdadeiro ou falso. É dever do servidor atender com as requisições para a defesa da fazenda pública. Certo, óbvio. O servidor não poderá, em qualquer hipótese, ser mais de um cargo ou comissão. Errado. É possível exercer cargos e comissões duplos. Cargos e comissões são uma das situações mais irritantes. Então tá errado. Sanções penais administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si e não podendo, contudo, acumular-se as sanções civis e administrativas. Tipo, no começo tá errado. E tá muito estranho o texto disso aqui. Basicamente, as sanções penais e administrativas e civis podem ser acumuladas, se ele quer dizer acumular, com que elas podem ser ao mesmo tempo. E elas meio que se afetam só um pouquinho. Mas não podem se acumular as sanções civis com administrativas. Isso está errado, pode se colocar. A, acho que na verdade eu nunca entendi direito essa coisa de sanções civis e criminais, mas eu acho que pode se dividir entre assim. Quando é uma sanção civil, ela é uma penalidade em que a pessoa teria que pagar uma multa ou teria que pagar alguma coisa, enquanto a penalidade administrativa seria uma das coisas em que o cara seria demitido ou suspenso ou advertido, ou teria alguma penalidade contra os seus direitos sociais. Entende? E daí os penais seriam as coisas, os crimes, né? Os caras seriam punidos com com crimes, detenção ou prisão. Verdadeiro, verdadeiro, falso.
verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Assim a gente acertou. Próximo. Ela é da IBGE. Interessante. Nunca sofreu qualquer sanção disciplinar, no entanto, de acordo com a Lei 8112, Joaquim poderá ser aplicado penalidade de demissão. Daí, só para encontrar coisa que é demitido, né? Recusar fé a documentos públicos, isso é proibido, é grave. Revela segredo ao qual se apropriou a razão do cargo. Olha, repeteco, essa aí é demissão mesmo. Vamos ver os outros. Opõe a resistência justificada em andamento do documento e processo ou execução do serviço, demissão. Ausentar-se do serviço durante a experiência sem prévia autorização de chefia imediata, advertência. Comete a pessoa estranha repartição e desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade. Cara, tem muita coisa aqui que não me confundindo achando que era demissão. Mas vamos lá. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Revelação de segredo, certo? Daí tem inatividade habitual, que é a falta muito. Probidade administrativa é crime, né? Crimes, abandono de cargo. Abandono de cargo é treco também. Daí tem a insubordinação grave. Ofensa física, aplicação irregular de dinheiro, lesão a cofres públicos, corrupção, Ou seja, é uma coisa que eu comentei em vários vídeos, mas eu mesmo esqueci agora quando eu estava lendo a questão. Basicamente, demissão é só quando é coisa grave, é coisa crime, entende? Parece que não é considerada, são coisas proibidas essas coisas aqui, mas elas não são consideradas crimes, não são relevantes para ser considerada uma punição grave como demissão. Por exemplo, é só uma coisa que o sentimento da pessoa, sem bom juízo, fez e não acarretou uma coisa extremamente grave. A própria serviço público, quer dizer. Por exemplo, esse aqui, ó. O cara que opõe a resistência justificada ao andamento do documento e processo de execução de serviço. Esse aqui é quando o cara, tipo, esse é o exemplo que é usado quando o cara tenta impedir que alguma pessoa conhecida dele, um documento que está indo contra ele, ele descobre que é uma pessoa conhecida dele, que é uma amizade dele ou um desafeto dele, tá indo. Então ele vai lá e impede isso. Isso é uma coisa que não faz causa dano, mas não causa dano ao poder público, então não é considerado muito grave. Ele causa dano à própria pessoa e isso não impede lá aquelas coisas que a gente viu nas questões anteriores de processos civis ou processos civis contra essa pessoa, ou seja, ela poderia ser castigada a indenizar ela, mas ela não é demitida, ela é advertida. Entende? Próximo. Sabe que servidor público, todo servidor deve se pautar por uma conduta dentro dos padrões éticos condizentes com a dignidade, decoro, o zelo com a coisa pública e a eficácia na prestação de serviços. Sendo assim, sobre as questões disciplinares de acordo com os ditames da Lei 812, o jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é correto afirmar que atender ao público em geral com presteza não vem a ser um dever do servidor, e sim um comportamento desejável para uma melhor prestação do serviço. Ser assíduo e pontual ao serviço, guardar sigilo sobre assuntos da repartição e ser leal às instituições que servidor quer servir e solicitar. Autorização do chefe imediato para ausentar-se do serviço são comportamentos éticos. Tipo, eu continuei lendo e não entendi nada do que eu estava lendo, né? É muito engraçado. A pergunta é sobre coisas corretas, certo? Mas não explicita nada. Então, vamos ler. A primeira diz: tirar documento ou objeto da repartição é aceitável. Isso não, é errado. É totalmente inaceitável isso. Pula ela. Manifestar apreço ou desapreço não é proibido. Não, isso é proibido. Isso é uma das prerrogativas proibidas. Utilizar recursos materiais de repartição em atividade ou serviços particulares é proibido. Isso está certo.
Muito embora o dever de zelar pela economia desses materiais não esteja previsto. E isso está errado. Viu? É uma coisa engraçada, né? Primeiro ele fala uma coisa certa, depois ele fala uma coisa errada. Pra você confundir. E tá errado. A primeira parte do enunciado tá certo. É proibido usar materiais da particular do serviço para fins particulares. Mas, e você tem que zelar, isso é uma dever. Tipo, nem é um dos textos da proibição, esse aqui é um dos deveres. O cara tem o dever de zelar pela boa economia dos materiais. Daí já três erradas aqui. Próxima, ser assíduo e pontual ao serviço, guardar sigilo sobre assuntos de repartição, ser leal às instituições que servir e solicitar a autorização do chefe imediato para se ausentar no serviço, seu comportamentos éticos, certo. Tudo isso aqui está certo. Tipo, essa autorização de chefe imediato não está escrito explicitamente no código, na lei, mas ela é certo. Tipo, o que está escrito é injustificado, sempre justificado. E justificação é a de solicitar autorização, certo? Para se ausentar do serviço são comportamentos éticos que devem ser obrigatoriamente observados por todo servidor. Tá tudo certo aqui. O último, atender ao público em geral com presteza não vem a ser um dever, é dever, então tá errado. Só sobra a segunda. Vamos ver. Dever atender com presteza. Daí tem uma listinha de ABCs de todo mundo que tem que ser atendido. Daí o servidor é proibido, ausentar, retirar, tem muita coisa, né? Agora uma questão de certo e errado. No que se refere, tá. É vedada em qualquer hipótese a acumulação de dois cargos públicos como professor. E isso é errado. Existem hipóteses, né? Se lembra? Se lembra? Só um comentário que eu faço quase um monte de vídeo quando eu faço questão, né? Sempre que tem uma questão que fala que é proibido alguma coisa, ou limita alguma coisa, ou somente alguma coisa, normalmente ela está errada. No caso aqui, eles limitam as acumulações. Isso está errado. Tem hipótese de acumulação de dois cargos. Está escrito no 118 da 1812 e como ela é uma grande parte da 8212 que cai nos concursos é só um repeteco da própria lei administrativa da Constituição do artigo 37 de Administração Pública, diz assim: ressalvados os casos na Constituição, é vedada a acumulação de remunerado nos cargos públicos. Ou seja, ele nem diz aqui na própria lei o quais são. Daí você tem que ir lá ver a lei, na Constituição, ver quais que são os previstos na Constituição. As prestações são as de dois cargos de professor, cargo professor com técnico científico e de dois cargos privativos de médico ou com professor regulamentada. O que significa, esse aqui é engraçado, que os professores nunca falam. Só um professor me falou isso. Basicamente tem um contexto dessas coisas aqui. A coisa do professor com técnico científico é assim. Um carinha que o técnico científico é um cara que ficou especializado com sua experiência e outras coisas e aprendizados, ele ficou especializado em uma coisa. E ele, por que ele é permitido virar professor? É para ele ensinar esses ensinamentos técnicos especializados que ele conseguiu, ou seja, desenvolver a educação do país, melhorar o país, entende? O segundo é o médico, esse aqui tem uma especialização, mais sobre a especialização, é que um carinha, o médico precisa, tem certos trabalhos médicos que exigem um extremo cansaço, que causam um extremo cansaço mental. E um médico é um trabalho que não pode ser, a pessoa sempre tem que estar em pleno ativamento mental, sei lá. E por causa disso existem uma lista de profissões regulamentadas que podem e não podem ser, ser acumuladas. Um exemplo disso que eu acho, não lembro, na verdade eu não lembro de verdade se isso aqui é um exemplo, mas imagina que um carinha vai lá e ele trabalha de cirurgião, assim como é óbvio, cirurgião, o cara é cirurgião, ele precisa ser extremamente preciso e ele necessita mais ter uma concentração para fazer o seu trabalho.
Daí ele tem uma época de trabalho que, sei lá, como todo mundo sabe, ninguém consegue ficar concentrado por muito tempo. Daí ele vai lá e trabalha, sei lá, por uns 3, 4 horas, depois ele não vai ter mais nem foco mental para conseguir fazer qualquer outra coisa. Daí imagina lá que ele vai lá e tenta continuar trabalhar, depois que ele trabalhou lá, ganhou o dinheirão dele das cirurgias, dos estudos dele, do trabalho dele, ele vai lá e vai para outro hospital e tenta ir trabalhar como cirurgião de outro tipo. Ou talvez até mais complicado do que o tipo de cirurgião que ele estava fazendo antes. Com o quê? Com faculdades mentais totalmente despreparadas, totalmente cansadas. Entende? Isso seria exatamente pediram para ter um acidente, entende? É exatamente esse tipo de coisa que eu tentei pedir com esses médicos, com a acumulação de médicos. Próximo, assinale a alternativa incorreta. Responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário terceiro. Isso aqui está certo, então não está errado, então não é a resposta certa. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Está certo. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Regressiva. Isso aqui pode estar errado. O tipo de ação aqui. Então vamos pular. Vamos ver se. Espera, voltei. Lembrei direito que é a ação regressiva, isso aqui está certo. A coisa é que é assim. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor. Ou seja, o servidor ele causou dano a terceiro, uma outra pessoa. Mas só que tem essa coisa aí do serviço público, da administração pública. Quando alguém vai responder, ou quando alguém, um terceiro, outra pessoa, que foi danificada pelo serviço público, vai fazer um processo contra a administração pública, ela não faz contra o próprio servidor. Esse é o caso aqui. O servidor não vai responder pelo processo administrativo que ele causou ao terceiro. O terceiro vai atacar a fazenda pública ou outras coisas. E daí, depois que terminou todo o processo, o que vai fazer? Isso, a fazenda, a própria administração não tem impedida de fazer uma ação regressiva. Porque a ação regressiva é pedir para o próprio servidor dela ressarcir ela. Tipo, ele vai perder ele vai ser demitido, mas ela não quer que ela seja demitida, na verdade. Ela quer que ela pague o que ela pagou. Então ele vai ser, normalmente ele é destituído do cargo para um cargo menor, ou ele é só. Na verdade, essa é a coisa que eu acabei de falar, eu nunca vi falar, foi uma coisa que apareceu na minha cabeça. Eu acho que não existe mesmo. Essa eu quero ser destituído. O que eu queria falar mesmo é a verdade, é a aposta. Basicamente, o cara ele recebe menos só. É isso. Eles são tiradas pro cara tipo trabalhar para serviço público por uns 10 anos seguido sem parar para conseguir demitir com uma penalidade nos vencimentos dele. Sendo, ou seja, a administração quer que ele pague para sempre. Isso aqui tá certo, entende? A obrigação de reparar o dano não poderá ser estendida aos sucessores contra eles e contra eles não será executada. Isso aqui está errado. Essa aqui é a certa, então, porque ela está errada. Existe a obrigação de reparar o dano. Ela sempre cai à pessoa que está afetada, esse dano que ela causado. Só que se ela morrer, qualquer dano que ela é causado é passado aos sucessores. Mas só que não é qual tudo. Essa ressarção tem que ser, ela é só admitida a herança passada aos sucessores. Isso é um exemplo que normalmente cai quando o servidor foi lá e fez um monte de improbidade administrativa. Ele tipo roubou um monte de caras, ou ganhou um monte de corrupção, ou ganhou um monte de mensalões aí na cueca. E com isso ele aumentou o seu próprio patrimônio de maneiras ilegais, entende? E qualquer coisa que for redirecionada aos. Tipo, claro que os carinhas fazem um monte de matrucagem para conseguir que o dinheiro fique com a família deles. Mas não, a família, o poder público vai tentar recuperar tudinho. E é isso que é essa hipótese aqui. Imagina que os carinha conseguiu roubar tudo e deixou tudo secretinho, fez lá as contas no exterior e tudo, os trecos fiscais,
e daí todo o dinheiro roubado ficou lá com os sucessores. E daí não teve nenhum ressarcimento. Quem vai ficar perdendo é a própria administração, certo? Engraçado ficar explicando. Eu tô cansado de explicar as coisas, meu. Eu só vou tentar responder as questões. As responsabilidades administrativas do servidor será afastado no caso de observação criminal que negue a existência do fato ou suas autoria. Isso é verdade. Uma coisa que confunde muito nas questões essa coisa aqui. Mas só tem mas nem era para confundir, porque só tem uma hipótese praticamente que cai nos concursos e na própria lei. Praticamente, se o cara ele é punido, daí quer dizer, ele não é punido, começa a instauração do processo administrativo. Daí o processo administrativo é o quê? Basicamente uma investigação do que aconteceu. Daí tá investigando o treco, investigando, tá. Daí descobriram que aconteceu o dano, o dano mesmo. Daí, normalmente, já que aconteceu um dano, vai ter alguma punição, né? Só que daí continuaram a investigação, e descobriram uma verdade que o cara estava falando desde o começo. O cara não estava nem um pouco efetuado o efeito nisso aqui. Ou seja, ele existia a coisa. Não, não era, ou seja, não era, ele não fez ou nem existia a coisa que ele estava fazendo. Ou nem tinha como ele fazer. Entende? Coisas que enfim, criam uma absoluta dissolução da relação dessa pessoa com o crime ou com o processo civil. Entende? Daí, quando acontece essa dissolução absoluta, obviamente elas vão afetar os outros processos administrativos que ela também tinha relação. No caso aqui, o único que aparece normalmente no caso que cai em perguntas da 8112 e na própria lei é o criminal. Obviamente, se você a absolução criminal é mais grave, entende? Ou seja, o cara, quando é que vai ter uma investigação criminal? É quando a coisa é grave, ou seja, é quando o cara estava investigando, os caras estavam investigando algum tipo de crime, entende? E por causa disso, que quando houve uma absolução criminal, ela vai ser afetada no nível administrativo também, a inexistência, a inexistência dessa coisa. E vai salvar ele. E agora vamos sem comentários, né? Com relação aos deveres do servidor, conforme estabelecido, está incorreto o que afirmar. Uma coisa que não é dever, ou seja, uma coisa que vai negar um dever ou vai falar que é uma proibição. Observar as normas legais e regulamentares é dever. Definir o seu horário de entrada e saída não é dever. É dever do servidor, né? Isso aqui já está errado. Então vamos lá, vamos só. E acertamos. Próximo. As alternativas, depois tem que ver quais são as alternativas corretas. Analise as afirmativas. Tem 5 afirmativas. Vamos ver. E aí parece que todas são proibições. Proibido retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Isso é verdade. Existe hipótese em que o cara pode tirar coisas se ele pedir anuência à autoridade. E contra aqui, está falando que se ele está falando que é proibido sem prévia anuência, então tá certo. É proibido, se tivesse anuência, ele poderia tirar. Quer dizer, se ele fosse permitido, né? O servidor é proibido a pôr fé ao público. Não, tá escrito a pôr ou pôr? Eu não sei o que significa pôr. A documentos públicos. E se tiver isso aqui, tiver o conceito de falar que isso aqui não é verdade, isso é errado, é proibido. Mas se tiver escrito a pôr e for algum tipo de coisa que dizer que é dar verdade a documentos públicos, é meio estranho. Daí o servidor é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto. Isso está certo, é proibido. E da repartição. Isso aqui é aquela coisa que vocês comentam, é que existe uma especificação de no recinto da repartição nessas leis. E isso está certo. A verdade é que você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer promoções de apreço ou desapreço fora da repartição, mas dentro da repartição você não pode fazer isso não, é só o seu trabalho. Ao servidor é proibido manter sob sua chefia imediata o cargo, a função, confiança em código
companheiro ou parente até o quarto grau. Isso aqui é uma proibição, mas só que ela só segue até o segundo grau e o quarto grau não é considerado proibição. Então isso aqui está errado. A primeira está certa, a terceira está certa. A quinta, o servidor é proibido participar da gerência ou administração da sociedade privada personificada ou não personificada, exercer o comércio exclusivo na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Só tem uma coisa, esses termos personificado e personificado não estão na lei, então eu vou assumir que está errado. Daí só sobra o 3 e 4. E tem uma opção que é 3 e 4. Não é 3 e 4, é 1, 2, é 1 e 3, né? Eu confundi as letras que eu mesmo falei. Próxima, proibições inerentes ao servidor dessa forma, considera-se dever. Opor resistência justificada ao enviamento de documento e processo de execução de serviço. Isso é proibido, não é dever. Promover manifestações de apreço, isso é proibido. Utilizar pessoal ou pessoal, recursos materiais na repartição, recursos materiais da repartição e serviços ou atividades particulares. Isso aqui não é proibido utilizar coisa pessoal sua, meu. Mas isso aí não é um dever, não. Representar contra a legalidade, omissão ou abuso de poder e manter a conduta compatível com a moralidade administrativa. Isso é um dever, tá certo. Então, próxima questão. Segundo o artigo 121 da 812, o servidor responsável civil, penal e administrativo pelo exercício regular de suas atribuições. Certo. Ele fala responsabilidade, marca a coisa correta. Vamos na primeira que é mais curta. Tratando-se de dano causado ao terceiro, o servidor responderá perante o terceiro. Errado. O servidor somente responde civil, penal e administrativo pelo exercício regular de suas atribuições se cometer atos em benefício próprio. Errado. Nem o servidor poderá ser responsabilidade civil, penal ou administrativa por dar ciência à autoridade superior ou quando não, ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que se trata, conhecimento ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função. Isso aqui é um dever, tá certo? Certão. Próxima de verdadeiro ou falso. De acordo com a Lei 812, analisa as afirmativas. É proibido ao servidor proceder de forma decidiosa. Certo, é proibido. Decidiosa é maldosa, né? É vedado ao servidor. Proibido é a mesma coisa que vedado, então tá certo. É vedado ao servidor representar contra a ilegalidade, omissão e abuso de poder. Errado. Isso é um dever do servidor. Verdadeiro ou falso. O servidor pode manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Errado, não pode. Falso. Verdadeiro, falso, falso. Daí já tem alguma certa? Tem uma certa. Verdadeiro, falso, falso é a última questão. Então, dizendo que a próxima é verdadeira. Vamos ver. O servidor deve cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Certo. Verdadeiro. Segunda, a próxima está dizendo que é falsa. Vamos ver. A ofensa física em serviço público é servidor particular, salvo ilegítima defesa própria ou de outrem, é um caso passível de suspensão. Errado, isso é demissão. Você pode causar ofensa física só em legítima defesa ou para defender outra pessoa que está está a ponto de ser sofrida ofensa física, entende? Mas no caso de você fazer uma ofensa física sem esse intuito, que vai ser investigado, claro, se é legítima defesa ou não, é a pena de demissão. E o último diz que é verdadeiro. A demissão será aplicada ao servidor público que utilizar pessoal ou recursos materiais na repartição em serviços ou atividades particulares. É verdadeiro isso? Verdadeiro. Interessante. Eu tava com uma pegadinha achando que isso aqui era. Que era uma coisa menor. Próxima.
sobre princípios. Princípios simples, superprincípios são os princípios simples estabelecidos na lei. O princípio do interesse público, do limpe, supremacia do interesse público. Na verdade, eu tô confundindo. O implícito é o que é segredo? É o que tá, tipo, tá escrito em um inciso lá e daí ele é considerado um princípio? Ou é o explícito que é isso? Tem sempre a indisponibilidade do interesse público, nunca pode ser duvidado. Prerrogativas, administração, sempre o interesse da administração da público, sempre a administração é mais forte que o particular. Retiradas indisponibilidade. Exceto na doutrina super indisponível, todos supremacia, legalidade, Maria Silvia. Regime jurídico administrativo está a supremacia do interesse público. Princípios expressos explícitos. Artigo 37 é o link. Aí, ó. Entendi agora. O expresso é o que está escrito lá na própria caput e os implícitos são os que estão escritos, só que eles estão nos incisos ou os parágrafos e não estão escritos que são princípios. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e... qual é mesmo o último? Eficiência. Esse para todos... Pessoalidade, limpa, publicidade e moralidade. Tá. Moralidade é o teco que confunde com a ética, daí tem as leis de ética importantes. Eficiência foi adicionada acho que em 2000. Foi mudado recentemente, né? Algumas coisas. Por exemplo, a administração pública direta e indireta é qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, daí ele começa a colocar os incisinhos bonitinhos. Acesso aos usuários a registros administrativos de informações, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviço, responderão pelos danos que seus agentes nessa quantidade causarem a terceiros, assegurado o direito de egresso, qual é responsável, nos casos de culpa, né? Disposto no inciso... Não. É vedado a prestação simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos do 142 com a remuneração do cargo que entregou função, e salva dos cargos acumuláveis. Ou seja, você pode ter duas aposentadorias se for cargo acumulável, né? Legal, né? Vou terminar aqui. Basiquinho de administração pro